A gente for pegar discutir toda números, a indústria... Eu tenho os números. Vocês querem ver os números? Eu queria falar porque... Eu tenho. Eu vou mandar para o grupo. Aliás, tem como colocar? Eu Por favor, vamos colocar. Vamos colocar eu tenho esses esse dados gráfico também. de trabalho científico. Vamos colocar, então... 28% é energia e 2% é a vaca. E você quer começar com a vaca. Não, isso não é verdade. Eu entendo que Se você tem pena da vaca. Isso é outra questão. Mas não tem a ver com a não é questão que eu quero Você tem que discutir agora, justificar no eu quero discutir o que metano. você trouxe. Então, ó, se você pegar todos os transportes... metano Se e você não pegar todos os transportes públicos, isso é o terceiro local em emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, associada ao desmatamento, é o segundo lugar. A segunda maior causa de liberação de gases de efeito estufa é a pecuária. Isso é inegável. Tem muita ciência sobre isso. A produção depois vai ver se ele está falando a verdade. Por favor, sim, ou não. Richard. Sim, é verdade. Eu vou te mandar o mesmo trabalho científicos que tem fonte, tudo a gente coloca lá, e esses não são os números. São os Round 1, fight! Realmente, senão a gente vai para outro ponto. Tudo bem, certo. Houve esse desmatamento em massa, né? Acho que cerca de 30 anos atrás, tem ilegais hoje, infelizmente. E ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Mas, enfim, conforme a gente lê nas notícias, a gente vê que tem relação, né? Isso não sou eu que tô falando, isso são pessoas que querem lucrar e sim, exatamente. De todo modo, eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. Ele está disponível em uma plataforma chamada Ecofalante. Nessa época em que houve esse desmatamento em massa, você está dizendo que foi o governo que incentivou. Não foi o governo, foram os fazendeiros querendo abrir mais pasto para que eles pudessem ter mais pasto para eles e, consequentemente, ter mais lucro. Não, historicamente você está errado. Bom, veja o documentário e você tira suas próprias conclusões. A audiência tira suas próprias conclusões vendo o documentário. Não, o documentário Mas, de todo modo, além de ser os fazendeiros, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, inclusive, tem uma fala nesse documentário, tá bom? Tem uma fala de uma pessoa que participou dos desmatamentos em massa, né? E ela comenta que... a ABPA precisaria fazer a cobertura, ou seja, a Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram obrigadas, elas trabalharam forçadamente a desmatar. Tudo bem, mas então, só reforçando que isso esteve e está, né, estritamente ligado ao agro. E está também, eu digo, porque você pode jogar na internet e você vê que tem alguns casos de trabalho análogo à escravidão, um trabalho em condições muito ruins. Tem de tudo. Muito ruins ligadas ao agro, né? Então, é isso. A própria ABPA incentivou o desmatamento ilegal. Isso aconteceu há 30 anos. Tá errado. E imagino, né, que ainda nós não deve ter alguma tínhamos, relação. há 30 anos atrás nós não tínhamos o Código Florestal Brasileiro, tá? Então, assim, você tinha a liberdade de abrir de uma maneira diferente que você tem hoje. Hoje você tem uma regra para abrir uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você tem que manter um percentual em reserva legal e APPs. Independente se vai plantar soja ou se vai criar um boi, você tem uma regra. Se a gente segue o Código Florestal, tudo certo, tá na lei. As pessoas não seguem, tem gente que não segue. E essas pessoas têm que ser judicializadas. A fiscalização ela não funciona muito bem como deveria, concordo né? plenamente. Não tem fiscalização suficiente. Tem pessoas ruins no meio. Tem pessoas que só visam o lucro. Tem. Assim como tem na questão do pet, que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem tanto fiscalização. Como ONGs como criadores. A fiscalização já era precária, né? Porque tem muitos estabelecimentos e poucos fiscais e agora a situação vai piorar. Porque recentemente foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, antes os estabelecimentos já eram pouco fiscalizados e agora a situação vai ser pior ainda, porque eles vão poder pagar por uma fiscalização privada. A gente paga muito imposto nesse país e a gente tem que ter uma ferramenta para isso. Só mais uma informação. Você disse que isso não vai para o mercado, né? A carne que vem de desmatamento legal não vai para o mercado. Está proibida de ser comprada. Mas, na verdade, cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento legal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencia. Então, explica para nós o conceito de libertarianismo, por favor. Faça aquilo que você quiser da sua vida, contanto que você não afete a vida dos outros. Boa. Tá.
Então, se o princípio é a não violência, né? Você não fazer mal para alguma pessoa. Não disse isso, não. Então, o quê? Eu não disse isso. Isso Explica é outra novamente, coisa, isso por é outra favor. coisa. Tá. E se a gente for entrar nisso... Historicamente é uma coisa- clássica. Surge o libertarianismo clássico surge no século XIX, ligado ao anarquismo. Isso. Que defendia a liberdade individual, anti-autoritarismo e anti-exploração. Isso. Certo? É. Então, se o princípio a não violência, por que só vale para humanos? Porque eu não acho que está sendo explorado o animal. É isso. Eu não acho, desculpa, é um conceito meu, gente. Certo? Vocês querem dizer que eu tenho que concordar com vocês? Não, não concordo. Eu não acho que o animal está sendo explorado. O animal só existe porque ele tem uma demanda para ele. É isso que vocês não estão entendendo. Gente, Mas o animal industrial, você acha que o animal industrial não é explorado? Se ninguém comer o boi ou tomar o leite do boi, o boi não existe. Eu vou dar um exemplo de vocês que vocês deram um tiro no pé, chamado jumentos. Vocês deram um tiro no pé nos jumentos. Deram um tiro no pé. Todo mundo começou com a história de jumentos, não pode fazer isso em Jericoacoara, levar uma malinha pra cá, levar. O Nordeste foi criado, surgiu em cima do lombo de um jumento e tinham, sei lá, acho que eram 1.200.000 jumentos, enfim, em tempos áureos. Agora tem, acho que 70 mil jumentos. E por quê? E eu vi o Fórum Animal, que vocês todos devem ser seguidores árduos, falando, nossa, que absurdo, por que a veterinária tá que é sendo vegana. extinto? Porque não tem uso. E esse é Não o grande tem segredo, uso. não tem uso. Ele tá sendo Não tem extinto uso. porque tá exportando pra China para retirar o colágeno. E se eu tô indo pra China pra ver isso, tá? Eu tô indo até a China, senhores e senhoras. Posta sobre. Agora, em março, pra ver o que tá acontecendo. Pra ver se tem Exportação de sofrimento. A colágeno. minha pauta é o sofrimento animal. A Eu nossa não também. vejo o sofrimento animal. Não, você tá vendo que você mata um animal pra te servir e isso te incomoda. Eu vejo A o cara liberdade vivendo termina onde a começa vida. onde Eu tô começa vendo. Vou a terminar. violência. O bicho vive a Se vida você é toda. libertário, Ele vive a vida toda boa até o dia que ele morre. Então eu vou te dizer o boa. seguinte, vamos lá. Você fala que as galinhas que ficam presas em gaiolas têm uma Não, vida eu acho que boa? não. Que as porcas que estão numa baia de gestacional é ter uma vida boa? Que os bicos dos pintinhos Nós triturados, temos- Gente, o bico rabo dos deixa eu porcos explicar do cortado, porco a que eu orelha do falei, porco porque ele cortada é uma vida machuca- boa? machuca a Mas teta isso da você acha porca, que é uma machuca vida a teta boa? da Os animais porca. são sencientes. Deixa Eles assim. sofrem, eles sentem dor. Claro que sim. Sim, Não é discordo sem disso, ciência. não E discordo você disso. acha que isso é ter uma vida Eu boa? acho que a gente Vida hoje- boa é os animais no santuário. De exploração animal, que Mas são esses- resgatados. Isso é esses ter uma vida animais- boa. Esses animais você reproduz no santuário? Quem puder... Tá, virou ativismo. Não, Acabou sim, a mas discussão. sempre é Acabou a ativismo. discussão. Quem puder visitar um Discussão, santuário, vai discussão. visitar. Vá, não pode visitar santuário, gente. Lógico que pode. Só pode, mande um pix. Vale da e vamos Rainha, lá. abraço animal, Mande um pix e portas seja abertas feliz. para visitar. Não, eu acho ótimo. Se fature, é um faturamento. Só tem que pagar imposto, tem que declarar, tem que abrir as portas para as pessoas poderem investigar o que acontece lá dentro, tem que dar satisfação sobre o dinheiro que entra, como todo ser humano tem que fazer aqui. Como eu tenho que fazer, você tem que fazer. Sim. Então não adianta pegar pix e juntar um monte de dinheiro, eu quero saber onde esse dinheiro vai. Porque mexe Você já com o sentimento visitou das algum pessoas. santuário? Oh, ixi, Qual? cara. Eu deixo eu falar o seguinte, eu tenho um ônibus voltando. Que eu fiz algo que... Eu não sei o que você faz pelos animais, além de Eu sou levantar a ativista, bola. eu trabalho em ONGs. O que é ativista? Eu trabalho em ONG. Muito Lutar bem. pela libertação animal, Você recebe trazer o salário? mínimo de Você bem-estar. recebe salário? Não, porque eu trabalho com outra coisa. É outra coisa. Então É. você é voluntária, não? Não, eu sou voluntária, mas Maravilha. provavelmente no futuro Então, eu quero assim, trabalhar com isso. Eu atendi... Só que no momento eu não que tô tipo trabalhando. de ONG é a sua que você trabalha? Sinergia Animal. Mas o que Embaixadora faz o quê? A gente luta pelo mínimo É de cachorro, bem-estar. gato? Não, O que é é que tem pelos animais mais negligenciados da indústria. A gente luta pelo mínimo de bem-estar animal. Maravilha. Eu acho que assim... Tirar as porcas de baias gestacionais, que elas ficam Você entra extremamente... nas baias Não, e mas você a entra gente- dentro a- do sistema produtivo, a gente- pega os porcos e leva lá pra dentro? É isso que você faz? Não, Não, a tô gente perguntando pra pede entender o o teu mínimo de sistema. bem-estar para as empresas grandes. E eu concordo com você plenamente. Eu acho que a galinha pode ser melhor tratada. Eu também. Ei, gente. Sim, a gente Tem um luta monte por de isso, gente que eu graças penso a igual a Deus que tem vocês. as Tem um ONGs. monte de coisas que eu penso igual a vocês. Tá? Eu também acho que tem certas coisas que podem ser muito melhores. Mas isso não vai me fazer... Eu vou melhorar a vida desses caras. Mas assim, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Você é contra a caça? Sim, Perfeito. Você é contra a caça do javali? sim. Gente, você biólogo falar isso Sim. me surpreende, Sim. já que o javali, vocês querem fazer o quê? Adote um javali? Vamos levar para uma ONG? Quem criou o Vamos criar problema? emprego na ONG? Quem criou o problema do javali? Não,
Quem criou o problema Não foi do no nosso javali? país, já veio da Uruguai e da Argentina. Tá, o mas problema. foi pela... Mas nós temos que resolver, não importa. E eu vou dizer uma coisa pra você, entre o porco Foi que você... introdução humana? Entre o porco Criação que você... comercial? Não, era campos de caça mesmo no Uruguai e na Argentina que saíram fora de controle. Era esse o grande processo natural, tá? Isso foi de a invasão veio daí, A violência não é uma solução ética, Mas Richard. eu não sei o que você está falando. Mas então, nós não devemos matar o javali, Não, devemos tomar conta. eu acho que tem métodos, E o problema ambiental, controle como reprodutivo, fica? barreiras Não tem como fazer isso, ecológicas, a gente prevenção, consegue. não Você está falando algo extermínio. que você não tem ideia. Você não tem ideia do tamanho do buraco. Você está falando algo que você não tem a mínima ideia do que você está falando. Isso é menino. tudo Não criação tem, comercial. não tem. Você não tem ideia do que você está falando. Não é criação comercial. O javali está solto por aí. E vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa para acontecer com o javali é melhor... Se você comparar ele com o porco que fica dentro Liberdade de escolha não inclui liberdade de não, são violência a frases. terceiras. São frases, qualquer um pode fazer uma frase. Você põe uma frase bonita e não é abraçando uma árvore que você salva uma árvore. Às vezes é cortando uma árvore que você salva uma árvore. Cortando uma árvore. Claro, e isso que nós vamos falar hoje. Cortando e vamos uma aprender árvore. exatamente. Às vezes cortando uma árvore, você salva uma floresta. Enquanto que abraçando você não produz nada. Você só produz amor que não resolve nenhum problema desse país. E nem Empatia resolve amor. Não resolve, não resolve. Esse amor todo eu respeito, mas você não vai resolver problema nenhum. Você não Mas tem a gente nenhuma vai proposta despertar concreta. empatia. Bem, que empatia? O javali tem que ser morto, ele não tem que estar aqui. É isso, sinto Eu muito sou- pra eu vocês. sou contra a Vocês violência. são sonhadores. Eu sou contra a violência. Então vai lá no Irã, então, defender as mulheres, então. Defendo, Vai lá, lógico que eu faça defendo, isso. que As mulheres liber- estão morrendo lá. Eu Defendo. não vejo nenhum de vocês levantar essas pautas. Levanta as pautas, está todo mundo preocupado com o cachorro caramelo. Vamos falar sobre Irã, pessoal. Vamos falar sobre o pessoal sobre Irã. Afirmou que os animais industriais eles não sofrem. Foi isso que você disse. Eu estou dizendo que o processo produtivo hoje visa o bem-estar animal. O produtor entendeu que um bicho feliz dá mais leite, um bicho feliz engorda mais. Esse é o sistema. Todo ser vivo, ele vai ter um momento que ele nasce, ele vai ter um momento que ele morre. O que nós fazemos no caso dos animais, nós abreviamos a vida deles porque a gente se alimenta deles. O que a minha preocupação sempre, a minha, foi quando eu comecei essas matérias de ir dentro dos lugares que vocês normalmente não vão porque não querem ver, eu comecei a pesquisar e existe que tem crueldade animal, existe em todo lugar. Existe crueldade em todo lugar do mundo. Mas o sistema produtivo hoje, na sua grande maioria, visa criar a melhor condição. Tem coisas para mudar e melhorar? Sempre tem. Mas essa não é a razão porque eu vou comer um animal. O grande ponto de veganismo que vocês estão batendo, de verdade que eu estou vendo, e nossa, gente, às vezes eu já me perguntei também. Porque se eu tivesse que matar um animal para comer, eu tava fudido. Eu não teria coragem. Eu sou um covarde que terceirizo, beleza? Ok? Deixa eu só que senão vai acabar o tempo. Eu sou um covarde que terceirizo isso para uma pessoa fazer, graças a Deus faz. Mas eu me durmo na noite tranquilo, sabendo que aquele animal, ele só existe porque eu tô comendo ele. Tá. Ele só existe porque eu tô comendo Antes que ele. acabe o tempo. Perfeito. Muito bem, tudo bem. Mas você disse, Não, eu tenho então, tempo estendido, que pode falar. os animais não... Você é muito educado. Muito você obrigado. disse, então, que os animais... Muito obrigado. Tá. Muito obrigado. Tá. Você disse que os animais, então, não sofrem, né? Na maioria, não. Uma pergunta. Se eu cortasse o seu dedo fora, sem anestesia, você ia sentir dor? Ia. Ia. Se eu raspasse o seu dente, sem anestesia, você iria sentir dor? Não, quando eu sou bebê, não. Quando o bebê nasce, né? Quando o bebê Você já ouviu os eles gritos cortam o dos pinto porcos? do cara e não sofrem. E Você já ouviu os gritos? Você já ouviu? Você já viu alguma investigação e ouviu os gritos dos porcos bebês passando por isso? Se você pegar um porco bebê e der carinho nele aqui, ele vai gritar do mesmo jeito. Se Bom, você já pegou algum eu porco sugiro que você na mão, veja pode alguma dar um investigação carinho. Não, eu pra já ver melhor fui, sobre já fui. isso. Não, por isso. Mas não é só sobre os porcos também. Se você pegar um porco, Na ele indústria fala, dos ovos, você tá você dando acha que é carinho nele, tá sofrimento? gritando, eu não preciso nem Você cortar acha que a é unha sofrimento dele, um cara. animal, uma galinha, passar a vida inteira dela em um espaço menor do que uma Não, folha acho que de pode papel? melhorar, eu acho que pode melhorar Então isso. pronto, mais de Pode 90% da produção de ovos no Brasil, as galinhas vamos estão em um melhorar espaço isso. menor do que uma folha de papel. Esse é o Vamos ovo que você melhorar. consome. A vida Vamos toda melhorar. dela ela está Vamos sofrendo melhorar e isso. sequer recebe luz do sol. Então, Vamos se melhorar. isso não é sofrimento, o que é sofrimento? Vamos melhorar isso, essa condição.